Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Primeiramente quero desejar um final de semana abençoado a todos, um sábado, um domingo de vitória para todos nós em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para este final de semana, exatamente sobre uma das características de Jesus Cristo que precisa existir em nossas vidas para que de fato sejamos reconhecidos como cristãos, que possamos espelhar a Cristo de maneira que as pessoas possam ver em mim, ver em você Jesus Cristo através desta qualidade, deste perfil que Jesus tinha em sua vida, em seu ministério, que é a sensibilidade, que é você ter a sensibilidade pelo próximo. Eu estava pensando, refletindo sobre isso, o Espírito Santo falava no meu coração o quanto Jesus era sensível em relação ao próximo. Onde Jesus passava e alguém clamava por ele, ou alguém pedia pela misericórdia dele, ou alguém gritasse, que estava passando por uma necessidade, como por exemplo o cego de Jericó, aquela mulher que tocou nas vestes dele, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, mostrando que precisavam de um socorro, precisavam de uma ajuda, Jesus em nenhum momento era insensível, em nenhum momento ele desprezava uma pessoa que procurava por ele, muito pelo contrário, ele sempre se colocava à disposição para ajudar, à disposição para socorrer, seja qual fosse o problema daquela pessoa. Por se tratar de Jesus, não é de se admirar, por ele ser o próprio Deus, o Filho de Deus, ele realizar milagres, até mesmo curas, coisas sobrenaturais na vida das pessoas que procuravam por ele. Ele jamais deixaria de fazer, independente se fosse um milagre ou não, porque Jesus tinha a sensibilidade pelo próximo. E esta característica de Jesus precisa existir na vida de todos aqueles que são cristãos. Eu não vou usar a expressão que se dizem cristãos, mas todos aqueles que de fato são cristãos. Eles precisam ter esta mesma sensibilidade que Jesus tinha pelas pessoas, pelo próximo. Então eu não posso ver alguém passando por uma necessidade, por uma dificuldade, ou clamando, gritando por socorro, e muitas das vezes as pessoas gritam por socorro até mesmo sem abrir a boca. As pessoas pedem socorro através de um olhar, através de uma expressão, ou ela não está se sentindo bem e aquilo transparece no rosto dela, transparece na vida dela, e a gente percebe aquilo porque as atitudes daquela pessoa estão gritando por socorro, e muitas das vezes ela não abre a boca para falar eu preciso de ajuda. Isso também se encaixa exatamente no perfil de Jesus Cristo, Talvez se a gente fosse aplicar isso nos dias de hoje, e Jesus olhasse para uma pessoa que talvez não pedisse a ajuda dele, o socorro dele, mas que ele percebesse no seu olhar a sua aflição, a sua dificuldade, ele prontamente estaria disposto a ajudar, a socorrer aquela pessoa. E eu falo isso no sentido que nós, como cristãos, precisamos também ter esta sensibilidade de Jesus. Ou se não temos essa sensibilidade, se somos insensíveis com o próximo, não podemos dizer que somos cristãos, porque isto era uma qualidade de Jesus Cristo, fazia parte do perfil de Jesus Cristo, e todos aqueles que são cristãos precisam ter esta sensibilidade. Então, se eu vejo um colega de trabalho, um conhecido, um parente, um amigo, ou até mesmo estou andando pela rua, um desconhecido, e a gente percebe que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, a atitude de Jesus Cristo que tem que imperar em nossas vidas é se aproximar daquela pessoa e pelo menos perguntar: amigo, você está precisando de ajuda? O que você está passando? Será que eu posso te ajudar de alguma maneira? E é claro, estando dentro da nossa capacidade, dentro das nossas condições, não apenas do sentimento da sensibilidade, do se importar, mas estando dentro da nossa capacidade pessoal, até mesmo de ajudar, seja de alguma forma financeiramente talvez, seja aconselhando, seja através de uma oração, seja através de uma orientação, mas nós temos a capacidade, o potencial de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, ainda mais tendo a convicção que o Espírito Santo habita em nossas vidas e que Ele pode nos direcionar, seja
através do aconselhamento, seja através da oração, seja através de uma ajuda mesmo física ou pessoal, o próprio Espírito Santo pode nos direcionar a como ajudar as pessoas. Então, temos que ter essa mesma sensibilidade de Jesus Cristo, de estar à disposição para socorrer alguém que esteja gritando, alguém que esteja clamando por socorro, seja verbalmente ou seja talvez indiretamente, através de um olhar, de uma expressão, de uma angústia que transpareça no rosto daquela pessoa. Não podemos olhar e ser indiferente, não podemos olhar e não sentir o que Jesus sentiria se ele estivesse no nosso lugar, naquela situação, de frente com aquela pessoa que talvez está de frente conosco naquele momento. Então nós, como cristãos, precisamos ter esta sensibilidade. Se de fato somos cristãos, se de fato temos a presença de Jesus Cristo em nossas vidas e transparecemos Jesus Cristo e refletimos Jesus Cristo em nossas vidas, não podemos ser insensíveis. Seja qual for a necessidade que o próximo está precisando, Jesus ele vai tocar no nosso coração. Ele vai nos incomodar para socorrer, para se posicionar a favor de ajudar, a se colocar à disposição para prestar um auxílio. Isso precisa queimar no nosso coração. Se eu sou indiferente a uma pessoa que está próximo de mim e eu sei que ela precisa de ajuda e ela está transparecendo isso, ou ela está pedindo verbalmente essa ajuda para mim, e eu sou indiferente, meu coração não se incomoda de ver a aflição, a angústia daquela pessoa, ao ponto de querer fazer alguma coisa por ela, mesmo que talvez eu não tenha a capacidade de ajudar como ela precisa, mas precisa queimar dentro de mim, precisa incomodar dentro de mim o desejo de querer ajudá-la. Seja a ajuda que ela estiver precisando, precisa pelo menos esse sentimento queimar no meu coração. E se eu sou indiferente, se eu não sou sensível como Jesus era, quando vejo uma pessoa enfrentando um problema, uma dificuldade, ao ponto de virar para o lado, sair andando e desprezar aquela situação, e alguns segundos depois não está nem lembrando daquele fato, daquele ocorrido, eu preciso pedir para o Espírito Santo trabalhar no meu coração para que de fato eu tenha esse sentimento, essa sensibilidade, essa qualidade que Jesus tinha, porque isso demonstra que nós amamos quem está à nossa volta, nós amamos o nosso próximo. Essa sensibilidade de ver talvez uma pessoa trabalhando e se esforçando e correndo atrás para garantir o sustento dela, e depois de repente ela não está tendo um sucesso, um êxito naquilo ali, e simplesmente eu olho e falo, Deus vai abençoar ela uma hora, e não tenho uma sensibilidade para querer ajudar, ou meu coração não se incomoda de querer fazer alguma coisa, entende? E nós precisamos ter esse sentimento em nosso coração. Às vezes um colega de trabalho que está passando por um momento difícil, você vê ele, vai para lá, vem para cá, você percebe no semblante dele que alguma coisa não está legal. E de repente você, o problema é dele, ele deve estar com algum problema, já ele resolve. Essa insensibilidade não pode existir no coração de quem de fato é cristão. Muito pelo contrário, eu tenho que me incomodar ao ponto de chegar nele e falar para ele, amigo, cara, tô percebendo que você é diferente, você tá precisando de ajuda, você precisa de alguma coisa, posso te ajudar, cara? E se ele falar, não, cara, tá tranquilo, pode ficar em paz, tá tudo bem, você fez a sua parte, se colocou à disposição. E se ele se abrir de querer conversar, dialogar, expressar um momento difícil que ele tá vivendo, você ser maduro para ouvir, para aconselhar, para orientar, para ajudar da maneira correta, da maneira direcionada pelo Espírito Santo, que vai trazer um fruto para o coração, para a vida daquela pessoa. Então eu queria compartilhar com você isso nesse dia, que o Espírito Santo continue falando com você, que você de fato tenha esta sensibilidade de Jesus Cristo na sua vida, que você se sinta incomodado de ver alguém precisando de ajuda e você estar à disposição para oferecer essa ajuda, este aconselhamento talvez, ou esta orientação, um direcionamento que esta pessoa precisa, que você de fato tenha a presença do Espírito Santo na sua vida e possa fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes uma palavra sua pode mudar completamente o dia de uma pessoa, pode mudar completamente a situação até mesmo de uma pessoa, que precisava apenas que você se deixasse ser usado pelo Espírito Santo para proferir coisas boas, bênçãos na vida dela, ou até mesmo para ter uma ação que pudesse ajudá-la a mudar a situação que ela tem vivido.
Que Deus continue falando no seu coração, que você tenha um final de semana abençoado.